Português para concursos, aula 40, pontuação do período simples. A, vírgula, usa-se para separar termos da mesma função sintática. João, Maria, Carlos e Isabel saíram. Ela vendeu casa, carro, apartamento e cachorro. Vendem-se, compram-se, alugam-se imóveis. Perceba que se cria uma enumeração. B, vírgula, indica zeugma do verbo, uso facultativo. Zeugma é uma elipse de verbo já mencionado antes. Helena foi para a escola, Luísa para a casa da avó. Note que o ponto e vírgula serve para separar as orações, enquanto a vírgula serve para indicar a zeugma do verbo, foi. C, vírgula, indica quebra da ordem direta, uso mais cobrado em provas de concursos. A ordem direta é 1. Sujeito, 2. Verbo, 3. Complementos. Se houver uma quebra, ou seja, algum termo entre o sujeito e o verbo, ou algum termo entre o verbo e seus complementos de ordem, a vírgula é obrigatória. Ela saiu com muita alegria. Ela, com muita alegria, saiu. Se o adjunto adverbial for grande e no final da oração, a vírgula é facultativa. Ela saiu com muita alegria. Se o adjunto adverbial for pequeno, até 3 sílabas, e no começo ou no meio da oração, a vírgula é facultativa. Hoje, ela saiu. Hoje ela saiu. A ordem direta seria: ela saiu hoje. Por hoje, nós concordamos. Por hoje, nós concordamos. A ordem direta seria: nós concordamos por hoje. D, 2 pontos. Serve para indicar uma citação. O professor falou. Não se separa sujeito do verbo. Um diálogo. Conversaram Bruna e Pedro. Olá, oi, uma explicação. A economia vai bem. Dólar em baixa, bolsa em alta. Uma enumeração. Ele comprou pão, queijo, leite, manteiga. Ponto e vírgula serve para separar orações enumeradas. Estuda, trabalha, come, dorme, acorda. Uso facultativo. Pode ser usada a vírgula no lugar. Separar orações quando uma delas já tem vírgula. Obrigatório o uso de ponto e vírgula. Helena foi para a escola. Luísa para a casa da avó. F. Uso do travessão. O travessão indica uma interferência do interlocutor no texto. Pode ser uma enumeração, uma ironia, uma explicação. Ela foi aprovada. Foi difícil e merecido. De primeira. Note que o travessão pode ser substituído por parênteses ou vírgulas. E se for o caso, ponto e vírgula. O uso do travessão não é obrigatório. Repare que o travessão não pode ser usado para separar termos como sujeito e verbo, da mesma forma que vírgula. Note que o ponto final pode ser usado para fechar o travessão. Ela foi aprovada. Foi difícil e merecido. Mas estaria errado se fosse: ela foi aprovada. Foi difícil e merecido. De primeira. Porque, nesse caso, faltou o segundo travessão ou ponto final. Estaria certo usar a vírgula depois do travessão, se for o caso de vírgula. Ela fez a prova, que aconteceu essa tarde, mas chegou cedo em casa.
Note que nesse caso a vírgula serve para separar orações coordenadas. Essas são as principais regras de pontuação. Perceba que são regras gerais de uso e as mais cobradas em concursos. Se houver dúvida, deixe nos comentários que responderemos. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudo para concursos. Um forte abraço e até mais!